Meu nome é Glaucia Marina, sou advogada especialista em Direito da Saúde. Hoje eu vou falar para você a respeito da violência obstétrica. Você sabe o que é violência obstétrica? Sabe quando ela acontece? A violência obstétrica, ela vai acontecer quando a mulher grávida ou parida sofrer por parte da equipe ou da unidade de saúde que a atende a algum tipo de lesão à sua integridade física ou moral. No Brasil, não existe nenhuma legislação que delimite a nível federal o que venha a ser de fato essa violência obstétrica. Porém, no Distrito Federal e no estado de Santa Catarina, foram criadas legislações a fim de orientar a mulher e a família a respeito dos seus direitos enquanto grávida ou parida. Mas quais seriam, então, esses atos que podem causar algum tipo de lesão à moral ou integridade física da mulher? Por exemplo, tratá-la de forma zombeteira, de forma grosseira, de forma agressiva. A mulher chega numa unidade de saúde para ser atendida, grávida, às vezes com segundo, terceiro filho, às vezes até mesmo com o primeiro, e não recebe atenção, cuidado, carinho que são devidos dentro da relação médica-paciente. O médico tira onda com a cara dela, chega e fala: nossa, mais um filho? O que você está fazendo aqui de novo? Eu falei para você se cuidar. Você devia ter se cuidado. Então, assim, são coisas que são desnecessárias ao tratamento naquela ocasião especificamente. Enquanto grávidas e parindo, a mulher, por certas vezes, tem dúvidas. E não esclarecer a ela dúvidas com relação aos procedimentos que existem, os procedimentos que estão sendo realizados nela, é uma forma de violência obstétrica. Uma muito comum também é desestimular a mulher do parto vaginal, fazê-la crer que a cesariana é muito melhor e muito mais saudável, tanto para ela quanto para o bebê. Existem controvérsias com relação à cesariana e o parto natural, mas existem orientações da OMS para que a maioria dos partos sejam de maneira natural. Deve ter uma razão, não sou médica, mas deve ter uma razão específica para isso acontecer. E se existe essa determinação, por que os médicos aqui no Brasil insistem em fazer cesariana? Porque é mais confortável? Porque ele pode organizar melhor os seus horários? Ele pode ir tranquilamente para as festas ou viagens que ele quiser, sem correr o risco de ser acionado pela sua paciente, a ter que voltar mais cedo em razão de um parto que ele não queria que acontecesse naquele momento? Ou porque a mulher também pode se organizar melhor? Então, no atendimento à mulher grávida, o médico e a equipe que a atender tem a obrigação de explicar para a paciente quais são os riscos, tanto do parto natural quanto da cesárea, para a mulher e para a criança. A ausência dessa justificativa ou a criação de quesitos imaginários para induzir a cesariana é uma forma de violência obstétrica. Uma questão muito grave, porém recorrente, é a falta de atendimento à mulher grávida parindo. Quando ela está em trabalho de parto, considera-se que o seu estado é um estado de emergência. Por essa razão, a mulher grávida deve ser atendida em qualquer unidade de saúde onde ela chegue. Por muitas vezes, a unidade de saúde que ela procura, apesar de ser a mais próxima, ou a que ela acredita ser a melhor, não tem condições de atender aquela paciente na situação de parto, dada a especialidade dela. Porém, ela tem a obrigação de recolher aquela paciente e solicitar a transferência para uma unidade de
atendimento que seja específica para partos, ou a unidade que é a acolher, que ela indicar. Como é que ocorre esse transporte? Normalmente, cabe ao hospital acionar a ambulância de terapia intensiva e transferi-la à unidade que for de sua escolha ou à unidade indicada pelo município, como no caso das redes públicas, para atendimento daquela mulher. Daí vocês me perguntam, o hospital pode simplesmente mandar a paciente para aquele lugar? Não. Ele tem que ter certeza que o local para onde a paciente está indo tem capacidade para atendê-la. Durante o parto, a mulher grávida tem o direito de ser acompanhada por alguém de sua confiança. E também tem o direito de se comunicar abertamente com quem não esteja lá dentro. Quando a unidade de saúde veta isso, veta o direito dela de estar acompanhada, de acordo com essas leis, acabam sendo um crime, tá? Um crime não, acaba sendo uma violência obstétrica. Por quê? Porque se tá lá, na lei, falando que ela tem esse direito, aqui em Goiás nós temos uma legislação que é a lei da doula, né, que permite que a mulher seja acompanhada, e a unidade de saúde de maneira inadvertida, ou o médico de maneira inadvertida, não permite esse acompanhamento, isso vem a ser uma violência obstétrica. Porém, nós temos que tomar um pequeno cuidado, porque muitas vezes a unidade de saúde não tem condição de receber aquela pessoa como acompanhante. Ou aquela pessoa que está como acompanhante é uma pessoa que não tem o menor equilíbrio emocional para estar ali com aquela paciente e acaba trazendo um transtorno para toda a equipe, para a paciente e para quem está aos arredores, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado ao exigir essa lei do acompanhante. Pode ser sim, é direito da paciente, ela está vulnerável, porém a unidade vai ter capacidade para atender essa paciente juntamente com a sua acompanhante ou seu acompanhante? Isso vai causar algum transtorno nessa unidade? A gente tem que pensar nisso também, né? Muitas unidades de saúde não permitem que a mulher entre com o celular ou com alguma forma de comunicação dentro do hospital, dentro da unidade de saúde. Eu entendo que dentro das unidades de terapia intensiva, normalmente a mulher não vai ter capacidade para estar utilizando de recursos, porém ela não pode ficar isolada do mundo. E quando o hospital não permite que ela tenha essa comunicação com o mundo, vem a ser uma violência obstétrica, tá? Muitas vezes também, durante o parto, ou mesmo durante a gravidez, mas em especial durante o parto, a mulher tem dores enormes. E por muitas vezes a unidade de saúde ou a equipe que está atendendo ela se recusa a prestar qualquer alívio à dor a essa mulher. Isso é também uma violência obstétrica. A mulher tem direito de ter a sua dor aliviada durante o parto ou durante a gestação, de acordo com a necessidade. Porém, nós temos que ter o cuidado que ao exigir isso também, de entender que por muitas vezes aquela dor, dependendo da intensidade, ela se faz necessária, né? É uma dor que às vezes ela já tomou medicação ao limite que pode ser dado e ainda assim ela quer mais medicação. Nesse caso, quando ela exige algo que não é viável à saúde dela ou da criança, aí já deixa de ser violência obstétrica e passa a ser um cuidado. Senão, o excesso pode causar algum tipo de falha, né? E levar a outro tipo de sequelas e passamos, então, a discutir um erro médico, né?
aí já não é tanto violência obstétrica, e sim um erro médico, porque ele permitiu, foi conivente, deu mais remédio para a paciente do que ela realmente necessitava. Nos partos de antigamente, era muito comum fazer aquele picozinho no canal vaginal, ou seja, aquela incisão no canal vaginal, para que aumentasse de maneira espontânea, quer dizer, não natural, porém espontânea, o espaço para que o neném nasça, né? Aumentar o canal vaginal, facilitando assim o parto. Hoje em dia, isso é entendido como violência obstétrica, se não for imprescindível naquele parto, tá? Então, não é porque a mulher quer ou o médico quer que vai ser necessário dar esse cortezinho, fazer essa incisão. De igual forma, quando feita essa incisão no canal vaginal para permitir a saída com menor dificuldade da criança, quando você faz a sutura, o médico, o profissional que vai fazer essa sutura, tem que ter o cuidado de fazê-lo na medida correta, porque muitas vezes alguns médicos fazem ela de modo que deixa o canal vaginal muito estreito, o que vai causar à paciente, à mulher parida, grandes dores durante as relações sexuais e um grande desconforto, normalmente durante toda a vida. Ainda estando em sala de parto, a primeira coisa que deve acontecer após o nascimento da criança e o reconhecimento de que ela está viva é levar a criança para o seio da mãe, permitir que ela tenha aquele primeiro contato com a mãe. Alguns médicos orientam, inclusive, que nesse momento a criança já possa tentar amamentar. Então, o fato de você pegar a criança de maneira injustificada e não permitir que ela tenha esse primeiro contato com a mãe logo após o parto é uma forma de violência obstétrica também. A menos que seja necessário, em estado de urgência ou emergência, onde a mulher ou a família não possam ser previamente comunicados, todo procedimento a ser realizado na mulher grávida ou parida, precisa ser comunicado e explicado a ela, de maneira clara, de modo que ela possa consentir ou não aquele procedimento. Logo que pare, a mulher tem direito de ir para o seu quarto, ou enfermaria, se for o caso. Ela não pode ficar por muito tempo no centro cirúrgico sem que haja justificativa para que ali ela esteja. Muito comum, mas talvez não muito divulgado, é a ação de utilizar daquele parto, daquele momento, apenas para estudo. Então, os estudantes de medicina ou de enfermagem ou técnico de enfermagem são levados a uma sala de parto e às vezes se realizam alguns procedimentos ali que não eram necessários naquele caso específico, apenas para que esses alunos aprendam como fazê-lo. No meu entendimento, além disso ser uma violência obstétrica, se torna completamente desnecessário, porque a partir do momento que um aluno aprende a fazer o que não é certo, será que lá na frente ele vai fazer o que é certo? Pós-parto, a mulher parida tem o direito de ter ao seu lado 24 horas, a menos que a criança necessite de cuidados especiais ao seu lado. Quando isso é vetado à paciente, a mulher grávida, a parida no caso, passa a ser uma violência obstétrica. O que se refere às mulheres que estão detidas, estão presas e entram em trabalho de parto, é proibido manter essa mulher algemada durante o trabalho de parto. Por quê? Porque a mulher, regra geral, ela tem o direito de, durante o parto, ir e vir, andar, se locomover, se alimentar, tá? O jejum também é proibido, a mulher tem direito de ingerir líquidos, comidas fluidas, Antigamente se usava muito não deixar dar comida para a mulher durante o trabalho de parto.
Algumas pacientes relatam que já ficaram 12, 15 horas em trabalho de parto sem poder comer nada ou tomar água. Isso hoje não é mais admitido, assim como também não é admitido que a mulher fique presa à cama, estando detida ou não. Ela tem o direito de levantar e se movimentar. Até dizem em outros países que isso faz muito bem para a mulher, ela não ficar parada muito tempo, presa à cama, faz bem para o parto, né? Um outro quesito importante é que o pai da criança, aí nós já não estamos falando só da mulher, mas como direito do pai e do recém-nascido, de estar ao lado da mulher ou do filho durante as primeiras horas de nascimento. Aí nós vamos esbarrar novamente naquela questão. Tá, ele tem direito de estar com o filho, porém, será que a unidade tem capacidade para receber aquele pai sem que isso atrapalhe o atendimento a outra, ou da equipe ou de outra paciente, sem que isso atrapalhe o direito alheio também? Bem, tecnicamente, a violência obstétrica pode sim ser confundida com ato médico falho ou com erro médico. Por quê? Porque ela é um ato falho que acontece por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia por alguém que está envolvido naquele procedimento médico, tá? Então, sim, ela é confundida com o erro médico, na verdade, ela é um erro médico e também é um direito, envolve uma relação consumerista, porque o fornecedor de serviço ou prestador de serviço vão ser os agentes de saúde ou unidade de saúde e a paciente acaba sendo a consumidora, então envolve relação de consumo, sim, e por isso ela acaba sendo discutida dentro desse nicho, né? Não só como um direito civil isolado, ele é um direito específico, ele é uma relação de consumo. Então, como sendo uma relação de consumo, nós temos que, conforme previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a paciente tem direito de ampla informação sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ela tem direito ao sigilo. Ninguém pode sair contando o que aconteceu durante o parto sem que ela autorize expressamente isso. Ninguém pode sair contando por aí que uma mulher está grávida sem que ela autorize expressamente essa divulgação, tá? E quando a gente fala a respeito da informação, tanto o médico que atende a mulher grávida com mais de 25 anos ou com mais de 2 filhos, tem a obrigação de informar a paciente sobre a possibilidade de laqueadura. Se eu não me engano, agora no Brasil, eles aumentaram essa idade de 25 anos para 35, tá? Considerando que as mulheres estão deixando para engravidar ou se casar mais velhas um pouco, tá? E para que essa laqueadura ocorra, quando a mulher é casada, é necessário o expresso consentimento do marido, tá? Não obstante ao fato dela não poder escolher quando ela quer fazer essa laqueadura, né? Que seria regra geral, ela poderia escolher com 20 anos, não quero ter filho nunca na minha vida e vou fazer laqueadura. Ou não ter nenhum filho aos 25, 30 anos, falar, não, eu quero fazer laqueadura porque eu não quero ter filhos. Tá? Ou não quero fazer laqueadura tendo 7 filhos aos 20 anos. É um direito da mulher escolher, porém, exige-se no Sistema Único de Saúde e nos hospitais particulares o prévio consentimento do marido. E ainda sendo relação de consumo, é extremamente necessário e direito da paciente que o médico ou a equipe que está atendendo ela informe para ela
sobre todas as possibilidades de tratamento, como eu já disse anteriormente, tá? E cabe a ela escolher qual o procedimento que ela entende como sendo mais adequado para ela. Daí vocês vão me perguntar, tá, a mulher foi vítima de violência obstétrica. E aí, o que é que ela tem que fazer? Primeiro, sempre que possível, durante essa relação, durante essa violência, se ela tiver como juntar provas documentais, filmagens, tirar fotos ou alguma coisa do gênero, é imprescindível que ela o faça. Anotar nome de testemunha, anotar quem cometeu aquele ato ilícito contra ela, tá? E reportar isso à unidade de saúde onde ela está sofrendo essa violência obstétrica. Reportado isso à unidade de saúde, a unidade de saúde tomou ou não alguma providência, ela vai sair da unidade de saúde. Saindo da unidade de saúde, o ideal é que ela procure um advogado que a acompanhe a uma delegacia para que ela registre a ocorrência da lesão que ela sofreu, da violência que ela sofreu. Caberá à delegacia encaminhar o processo ao Ministério Público, se for crime, se não for crime, for apenas um ato ilícito, essa representação tem que ser feita por via de advogado, levar à justiça por via de advogado. Mas cabe ao Ministério, à delegacia descrever se vai ser um crime ou um ato ilícito. Isso é encaminhado ao judiciário, onde será dado seguimento ao julgamento do que de fato aconteceu ali, tá? Oriento também que se leve ao conhecimento do conselho do profissional que a atendeu, para que o profissional seja julgado no conselho se agiu ou não de maneira ética, dentro do que está previsto no código ético daquela profissão. E posteriormente, se a pessoa não estiver conformada com isso, ela pode ainda procurar a Justiça Civil para receber algum tipo de indenização, se ela achar que justifica essa indenização, tá? Para concluir, é necessário criar uma lei específica para falar da violência obstétrica? Eu, particularmente, entendo que não, que nós temos legislações suficientes para punir a pessoa que cometeu a violência obstétrica. Porém, é importante informar a mulher grávida e a família quais são os direitos existentes dessa mulher grávida e parida também, tá? Do meu ponto de vista, eu acho que não seria interessante. Seria mais uma lei que iria tumultuar um tanto quanto mais as nossas esferas judiciais, as nossas esferas legais, né? E seriam desnecessárias porque já existem legislações que podem atender a mulher vítima de violência obstétrica. Desculpem a falha. Então é isso aí, pessoal. Espero ter falado um pouquinho para vocês, que tenha ficado um pouquinho claro para vocês. Divulguem. É direito da mulher ser socorrida, é direito da mulher ter conhecimento, tá? É direito da mulher ser respeitada. E talvez, quando se fale em criar uma lei que trate especificamente da violência obstétrica, seja no intuito de reeducar a sociedade sobre o que é, de fato, respeitar a mulher. Um grande beijo para vocês e até a próxima.